Estamos de volta, hoje conversando a respeito da visão social sobre o parlamento. Participam desse programa a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutor Humberto Dantas, cientista político, pesquisador e professor universitário. No bloco anterior, nós demos aqui uma visão de como a situação está, não é, Humberto, com relação ao entendimento das pessoas de como funciona o legislativo, né? Eu acho que seria bastante importante, você frisou, inclusive, a questão de que o partido tem um peso que as pessoas desconhecem, né? Que as pessoas votam no indivíduo e desconhecem o peso do partido. E esse ano nós tivemos uma votação que trouxe uma situação nova, né, com relação às coligações. Isso piorou ainda mais na sua visão ou melhorou? Como é que você entende esse momento? Olha, com relação ao fim das coligações em eleições proporcionais, ela foi adotada por duas razões. Uma delas, eu entendo que seja absolutamente perfeita, essencial e foi contemplada. Qual seja, acabar com a sensação do eleitor de que ele vota no candidato A do partido B e elege o candidato X do partido Y. Muitas vezes sem saber que B e Y estavam coligados. Porque as pessoas vão dizer, não, mas aparece. Não, não aparecia. Nem no horário eleitoral gratuito. Quando se coligava em eleições proporcionais, as chapas faziam propagandas separadas. E aí aparecia naquele rabo de adesivo, sabe? Naquela beira de adesivo, que é onde você bota a unha para puxar o adesivo, você já rasgava a coligação. Né? Mas era mais ou menos assim que acontecia. Então, o eleitor não fazia ideia e não entendia. Por que eu votei, por exemplo, na legenda Y e elegi um candidato do partido A que estava coligado sem eu perceber, etc. Claro que se a gente educasse, se a gente explicasse, todo mundo aprenderia. Mas isso distorcia o desejo, até porque, findadas as eleições, a única coisa que permanecia era a coligação para efeito de prestação de contas de campanha e para respeito de lógica de suplência. Mas esses partidos envolvidos nessas coligações podiam seguir caminhos completamente diferentes, por exemplo, em relação ao Poder Executivo. Então, isso acabou. Vamos entender aqui, vamos dimensionar aqui o que acabou. Acabou algo que em 2012 e em 2016, olha o tamanho do fenômeno que a gente botou fim. 2012 e 2016 elegeu 92% dos vereadores brasileiros. Então, de uma hora para outra, a gente tem um fenômeno que atinge 92% do todo, cai para zero. Certo? Então, 92% dos vereadores eram eleitos por coligações em 2016. Os congressistas entenderam que era um problema essa distorção, esse sentimento de distorção na cabeça do eleitor, criaram uma lei que proibia as coligações e, obviamente, a partir do instante que é proibido, você tinha um fenômeno que atingia 92, agora você tem um fenômeno que atinge zero. Interessante. Bom, segundo ponto. O número de partidos, de acordo com os congressistas que aprovaram essa emenda constitucional, o número de partidos precisa cair dentro dos parlamentos, porque o Brasil tem muitos partidos, eu acho que ter muitos partidos não é um problema, mas, na cabeça deles, ter muitos partidos dentro do legislativo dificulta a ordem de governabilidade. Portanto, o Poder Executivo precisa negociar com muitos partidos para atingir as maiorias necessárias para as aprovações de matérias importantes associadas a políticas públicas e outras questões na vida da comunidade, na vida da sociedade. Isso, definitivamente, a gente não atingiu. E aí eu trago números. Vamos lá. Tinham 14 partidos, em média, disputando as eleições proporcionais em 2016. Esse ano caiu para 7. Aí você fala, tá aí, Humberto, resolveu. Calma. Ansioso aqui já basta eu. Vamos lá. 14 partidos, caiu para 7. Bom, esses 14 se apresentavam como ao eleitorado? Em coligações, formadas, em média, por 3 partidos. 4, alguma coisa coligações por cidade, com 3 partidos cada coligação. Peraí, eram 4 chapas por cidade e aumentou para 7. Mas eram 14 partidos políticos e diminuiu para 7. Qual o resultado disso? Então vamos ao resultado concreto. Em 2016, a gente tinha algo como 6,x partidos por parlamento municipal no Brasil, e agora a gente caiu para 4,9. Então, vou arredondar aqui. Caímos. Eu vou ser muito generoso
no meu arredondamento. Eu tinha 7 e caí para 4. Ou eu tinha 7 e caí para 5. Não muda tanto. Não muda tanto quanto se imaginou. Com um detalhe, as câmaras municipais brasileiras têm, em média, 10 vereadores. Quando a gente fala aqui de dentro da Câmara Municipal de São Paulo, a gente está falando do 7º maior parlamento do Brasil em matéria de representantes, 55. É igual à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É um mega parlamento para os padrões brasileiros. Eu ainda acho um parlamento muito pequeno para representar 12 milhões de cidadãos. E esse é um outro problema. Ah, mas o dinheiro, eu não estou entrando em mérito se é caro ou se é barato. Eu estou dizendo que é pouco representante. Eu acho pouco. Eu fui em cidades na Alemanha com 10 mil habitantes com 80 vereadores. Então, olha que coisa interessante. Então, aí vem a grande questão. O prefeito, a prefeita, não dialogam com partidos para construir governabilidade. Portanto, se existe 7, caiu para 5, em média, isso pouco importa. Nas cidades se negocia vereador a vereador. E aí a minha pergunta, se o modelo é todo montado para eleger partidos, como é que eu posso imaginar governar com partidos se, na verdade, eu vou governar com vereadores na avassaladora maioria das cidades brasileiras? De novo, volto na minha resposta anterior. Põe no divã... Tem uma série de problemas e de distorções que a gente precisa pensar. E uma cidade como São Paulo, né, Nazaré? Bem disse o doutor Humberto, né? É uma cidade que tem, enfim, muitas questões diferentes. E realmente, né? Quer dizer, é o número máximo de vereadores que nós temos, né? Pela legislação, mas enfim, temos essa questão para ser salientada, né? Com certeza. E ao lado disso, né, eu penso que é importante também sempre ressaltar aquela ideia de que o legislativo não é só legislar, é também fiscalizar as ações do executivo, é também, isso eu aprendi com o professor Humberto, promover a transparência. Né? Muitas vezes o legislativo, as comissões legislativas podem convocar secretários, pedir informações ao executivo, melhorarem muito o debate em relação a projetos que são de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Vou dar um exemplo aqui. Agora, né, na pandemia, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que a origem precisa ser do Executivo, por ser matéria a ele reservada, que foi a famosa Renda Básica Emergencial. E esse projeto que vinha do Executivo foi aqui no Legislativo, por conta dos debates, ampliado o benefício, por exemplo, em dobro para famílias com portadores de deficiência. Né? Então, ou seja, uma medida social muito importante, ou também ter em conta o número de pessoas dependentes na família para ampliar a renda de acordo com essa proporção. Ou seja, foi um projeto que foi socialmente muito relevante e cujo alcance foi muito maior em função dos debates promovidos pelo Legislativo. Isso por quê? Porque a gente tem essa diversidade de enfoques, né? Então, ou seja, o Legislativo ele tem um papel muito relevante, não só aprovando leis, vamos dizer assim, mas debatendo as leis, né? Ou até, a partir desse debate, promovendo uma melhor organização da legislação. A gente não precisa necessariamente de mais leis, mas de uma legislação melhor organizada, e isso pode ser debatido com êxito no Poder Legislativo. Enfim, às vezes a gente vê, né, um vereador é bom quando ele apresenta muitos projetos, ou não, quando aprova projetos que ele apresentou. Não necessariamente, não necessariamente. Muitas vezes um vereador é excelente apresentando pouquíssimos projetos, mas contribuindo muito para o debate, atuando ativamente nas comissões, seja de Justiça, Saúde, Educação, Administração Pública, Política Urbana, Meio Ambiente. Enfim, é tão ampla a atuação de um parlamentar, né, seja numa casa pequena ou numa casa grande, como é a Câmara Municipal de São Paulo, que a gente fica triste quando vê, assim, de uma maneira muito empobrecida, né, essa visão que, às vezes, as pessoas têm do vereador isoladamente. A gente já, enfim, o assunto traria várias considerações a respeito do funcionamento do Legislativo, mas, Humberto, a gente já está chegando no final do nosso programa. Eu queria que você concluísse trazendo para a gente alguma luz no sentido de como modificar esse estado de coisas, da descrença que a população tem com relação ao trabalho do Legislativo, dos vereadores, que tem, conforme a doutora Nazaré exemplificou aqui, um papel primordial na sociedade, né?
A gente vive numa sociedade muito desigual e é, por vezes, muito fácil de um lugar privilegiado, e eu estou falando deste lugar privilegiado, acusar as pessoas de procurarem os vereadores por razões equivocadas relacionadas, por exemplo, à sua subsistência. Então, se eu chegar para um cidadão e dizer assim, não peça uma cesta básica para o seu vereador, está errado, não é esse sujeito que tem a fazer isso. O que eu vou ouvir de resposta é, se você passasse fome como eu passo, se você passasse a necessidade que eu passo, você se agarraria ao que você tem à mão. Por vezes o vereador é o que ele tem à mão. Então, eu sei que é fácil dizer o que eu vou dizer do lugar que eu estou dizendo. Mas existe aí um grande pacto de distorção da lógica democrática na nossa sociedade. Os vereadores, muitos, sobrevivem com base nesses favores que, na verdade, convertem direitos em benesses e clientelizam esse eleitorado do pior modo possível. As pessoas vivem nessa condição de desigualdade. O Brasil não é apenas um país desigual, como todos os países do planeta são. O Brasil é um país desigual em que a parte menos favorecida está imersa na ausência de dignidade até o último fio de cabelo, se é que eu posso falar em cabelo. Essas questões são absolutamente fundamentais de serem pensadas, mas existe uma necessidade urgente de nós requalificarmos a democracia com base na percepção e no sentimento do que representa efetivamente uma Câmara de Vereadores. E aí as pessoas sempre atacam do lado errado. O sistema de eleição é ruim. O sistema eleitoral proporcional brasileiro é magnífico no que diz respeito à possibilidade de representação de diversidade. Já imaginou se a gente considerasse isso e a gente começasse a pensar que diversidade é essa que está lá representada? Talvez se a gente qualificasse mais essa representatividade e essa diversidade, a gente já teria todas as respostas dadas. Então, a luz no caminho precisamos nos orientar enquanto indivíduos para a percepção do real valor que existe numa Câmara Municipal, numa cidade, por exemplo, como a de São Paulo, gigantesca. 55 vereadores para 12 milhões de habitantes. É um exercício hercúleo imaginar como esses caras, esses sujeitos interessantíssimos, essas mulheres, esses homens, por sinal, mais uma vez, tivemos um aumento, um incremento no número de mulheres representadas na Câmara de Vereadores de São Paulo, o que nos traz um alento muito significativo em termos de lógica de democracia e lógica de representação, o quanto que efetivamente essas pessoas conseguem definitivamente nos representarem nas nossas diversidades. Muito obrigada, viu, Humberto, pelas suas explicações, pela sua explanação, pela participação hoje no programa. Eu vou passar aqui a palavra à doutora Nazaré para a conclusão desse nosso tema de hoje, né? Essa questão da representatividade que o Humberto falou foi fundamental para a gente, pelo menos, ter esse alento, né? De que a gente está sendo melhor representado, apesar de serem poucos os vereadores, né? Para uma cidade como São Paulo, mas a gente está tendo aí um incremento nesse sentido, né? Isso já é uma vantagem, vamos colocar assim. E eu vejo, assim, com muita frequência uma crítica que se faz não só à Câmara Municipal de São Paulo, mas em inúmeras outras câmaras, que vereador só serve para dar nome de rua ou, eventualmente, criar alguma facilidade para alguém que mais necessita. E eu fico triste quando eu vejo esse tipo de crítica por várias razões, né? Recentemente, uma grande revista aí dizia que 80% dos projetos são irrelevantes. Mas eles desconhecem que isso não significa dizer, primeiro, que sejam realmente relevantes, denominações, honrarias ou datas comemorativas, porque para quem não tem um nome na sua rua, isso é muito relevante. E, eventualmente, há também ações simbólicas e até comerciais vinculadas a datas comemorativas, a homenagens. Enfim, eu acho que é uma visão assim, bastante estreita, né, essa crítica. Mas, por outro lado, não significa dizer que 80% do tempo dos vereadores está destinado a essas discussões, muito pelo contrário. Aqui em São Paulo, por exemplo, até pelo sistema de plenário virtual, isso nem sequer passa por grandes discussões porque não é necessário, né? Então, ou seja, você dedica, na verdade, 20% do tempo, quando muito, a esses projetos menos relevantes, e 80% é para discutir exatamente e trazer ideias e melhorar, né, o debate em torno a questões de política de habitação,
de saneamento, de zeladoria, de moradia, população que necessita de assistência e serviços sociais. Ou seja, existe uma grande gama de atuações do Poder Legislativo importantíssimas. Também a gente tem a felicidade de dizer que a jurisprudência mais recente, ou seja, hoje se reconhece a iniciativa parlamentar para muitos temas que antes era reservado ao chefe do Executivo. Por exemplo, para dar 2 exemplos, aqui em São Paulo, a gente vedou fogos de artifícios ruidosos, canudos plásticos. O que é isso? Matéria ambiental. E foi reconhecida a iniciativa parlamentar em projetos dessa natureza. Ganhamos na Justiça tudo isso. Ou seja, eu acho que a gente precisa realmente ampliar a nossa visão em relação ao que se pode esperar do Poder Legislativo e aprender, sim, a esperar muito e contribuir para que esses resultados efetivamente cheguem lá na ponta com a eficiência, né, que a gente entende necessárias. Eu quero já fazer aqui um convite para o professor Humberto voltar, nos explicar mais e melhor esse tema dos quais ele é um dos maiores especialistas, não tenho dúvida, no Brasil. É uma honra ter você aqui conosco, Humberto. Muito obrigada pela participação nesse programa. Eu que agradeço, volto sim, com toda a honra, com todo respeito. Lembrando que eu, durante mais de um ano, tive aqui, como presidente da Escola do Parlamento de São Paulo, um programa em que eu perguntava muito e não tinha essa liberdade deliciosa que vocês me deram aqui de responder bastante. Então, volto para lavar a minha alma de quem queria falar e tinha que perguntar. Então é uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado. Que ótimo. Obrigada, doutora Nazaré, também. Hoje vocês puderam entender um pouquinho melhor de como acontece a votação, quais são as regras, por que um vereador entra, o outro não, enfim. Temas que são de interesse da sociedade, inclusive da função do vereador e da importância dele na cidade. Nós agradecemos você que acompanhou esse programa. Se você ficou com algum tipo de dúvida, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico da Procuradoria da Câmara, celeg@sãopaulosp.leg.br ou então procuradoria@sãopaulosp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.